Bom dia a todos e bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 da Light. O evento de hoje será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para alterar seu áudio, selecione o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. Informamos que este evento está sendo gravado e seu áudio ficará disponível no website de RI, assim como o material utilizado nesta apresentação, que já se encontra disponível para download. Lembramos que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e que, após o término da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, envie sua pergunta pelo chat através do recurso Q&A localizado na parte inferior da tela. Antes de prosseguirmos, aproveito para reforçar que eventuais declarações que sejam feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Feito os devidos avisos legais, daremos início à nossa apresentação com o senhor Alexandre Nogueira, CEO, que fará as considerações iniciais, seguido pelo senhor Leonardo Gadelha, CFO e DRI, que comentará os resultados da companhia. Passo agora a palavra ao senhor Alexandre. Por favor, senhor Alexandre, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos ao call de resultados da Light. O primeiro trimestre de 2026 entrará para a história da Light. O Ministério de Minas e Energia autorizou a renovação da concessão de distribuição da Light por mais 30 anos. A renovação é mais que um ato regulatório, é o reconhecimento de que os fundamentos foram reconstituídos e que existe legitimidade para conduzir o serviço de distribuição de energia nos 31 municípios da nossa área de concessão. A renovação encerra um ciclo de incerteza. Quando entramos em recuperação judicial, há exatos 3 anos, lá em maio de 23, sabíamos que o caminho de volta passaria por reorganizar o passivo financeiro, recompor e aprimorar o padrão operacional do serviço e recuperar a confiança dos nossos stakeholders. Cada uma dessas frentes foi e tem sido tratada com muita disciplina e resiliência. O novo contrato traz um arcabouço regulatório mais exigente, com metas mais rigorosas para eficiência e qualidade, mas também prevê, pela primeira vez, o dever de tratamento diferenciado para áreas de risco no que se refere a perdas não técnicas, inadimplência, qualidades e também tarifas específicas. Este é um tema essencial para o enfrentamento estrutural dos desafios na nossa área de concessão. Estamos acompanhando e participando das discussões técnicas para o processo que definirá as bases regulatórias para o próximo ciclo. Com a renovação da concessão, a Light irá investir cerca de 10 bilhões de reais ao longo dos próximos 5 anos nos nossos 31 municípios da nossa área de concessão. O valor é mais do que o dobro realizado nos últimos anos e beneficiará mais de 12 milhões de pessoas presentes na nossa área. O plano de investimento reafirma nosso compromisso com a modernização da rede elétrica e a melhoria contínua da qualidade de serviço para os cidadãos cariocas e fluminenses. Esse plano só será possível considerando todos os pilares da reestruturação que já citamos anteriormente. Um contrato de concessão reequilibrado, com reconhecimento das especificidades das áreas de risco, uma dívida reduzida e alongada, fruto da negociação com os credores, além dos robustos avanços nos indicadores operacionais e melhoria constante da prestação de serviço aos nossos consumidores. A gestão pautada no caixa,
saneamento da operação e busca de um contrato que observe condições importantes da nossa área de concessão foi e será vital para alcançar esse desafio. Após a renovação da concessão, e como já esperado pelo mercado, o Conselho de Administração da Light aprovou ontem o aumento de capital privado de até 1,5 bilhões de reais, conforme termos e condições previstas no âmbito do Plano de Recuperação Judicial, sobre o qual falaremos um pouco mais nesta teleconferência. Já no início do segundo trimestre, também tivemos uma ótima notícia. Aproveito o call de resultados para dar boas-vindas e anunciar a chegada do Leonardo Gadelha como CFO da Light. O Léo é um executivo com ampla experiência no setor de infraestrutura e nos últimos anos no setor elétrico. Léo se juntou ao time no dia 22 de abril para nos ajudar em diversas agendas de criação de valor que teremos pela frente, entre eles o aumento de capital privado, novas captações para endereçar os investimentos futuros, eficiência de custo e alocação de capital, além de outras frentes de desenvolvimento e crescimento que o novo momento nos demandará. Passo agora a palavra ao Léo, que vai detalhar os resultados da Light no primeiro trimestre de 2026. Ao final da apresentação dele, estarei junto com ele, disponível para a sessão de perguntas e respostas. Léo, com você. Muito obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Estou iniciando aqui minha primeira apresentação de resultados como CFO da Light. Queria registrar que eu estou muito feliz, muito motivado com essa oportunidade de contribuir com a companhia. Desculpa, estava um pouco mais baixo aqui, mas não sei se posso recomeçar aqui então para garantir que todos me ouvem bem agora. Então, agradecer aqui ao Alexandre pelas boas-vindas, dar bom dia a todos e iniciar minha primeira apresentação como CFO da Light e registrar que eu estou muito feliz e motivado com a oportunidade de contribuir com a companhia nesse novo ciclo, com a renovação da concessão recém-assinada e um processo de capitalização à frente. Vou começar a análise dos resultados pelo slide 4, os destaques do trimestre. O primeiro deles é a própria renovação da concessão por mais 30 anos, como destacado aqui pelo Alexandre, assinada na semana passada. Como já frisado por ele, esse é um marco que inicia um novo ciclo da companhia e habilita um conjunto de medidas de capitalização previstas no plano de recuperação judicial, que falaremos delas mais tarde, em detalhe, ao final da apresentação. Indo para o resultado consolidado, o EBITDA do trimestre foi de 423 milhões, uma queda de 27% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. E esse número reflete um bom desempenho da operação de geração e comercialização, que cresceu 45%, e, em contrapartida, um trimestre desafiador na distribuidora, que recuou 47%, explicado principalmente pela compressão da margem bruta, que eu vou detalhar também esse movimento ao longo da apresentação. O lucro líquido consolidado foi de 2,8 bilhões no trimestre, impulsionado pelo reconhecimento pontual de créditos tributários de períodos anteriores, viabilizado agora com a renovação da concessão. E apesar desse efeito ser um efeito não caixa, esse tem um efeito econômico, a gente vai poder aproveitar esses créditos, né, que são oriundos aí de prejuízos fiscais nos próximos anos, com impacto em caixa nos próximos anos. O resultado líquido ajustado, excluindo esse efeito e a marcação a mercado, seria um prejuízo de 80 milhões de reais no trimestre. Na operação, destacar um novo recorde no TEMAI, que é o tempo médio de atendimento emergencial, com redução de 37,5% frente ao primeiro TRI de 25%. Os indicadores de qualidade, né, DEC e FEC, à direita do slide, seguem dentro dos limites regulatórios, confirmando a resiliência operacional, mesmo em um trimestre de pressão climática. Nas contingências, seguimos com a trajetória de melhora, sustentando o menor estoque de processos e volume de ingressos em 9 anos para um primeiro trimestre. E, finalmente, os investimentos totalizaram 349 milhões no trimestre, um crescimento de 18% na comparação anual, em linha com o novo ciclo de
de concessão, com destaque para manutenção e expansão da rede. No slide seguinte, passando agora para a dinâmica de mercado da distribuição, o mercado de energia totalizou 6.750 gigas no TRI, uma retração de 5,3% na comparação com o TRI do ano anterior, explicado principalmente pelas temperaturas mais amenas no período, com redução de 1,5 grau na média em relação ao primeiro TRI de 25, que a gente pode observar aqui à direita do slide. Fevereiro de 26 foi o mais chuvoso no Rio em quase 30 anos, e vale lembrar também que a base comparativa estava elevada, já que fevereiro de 25 registrou o maior consumo da Light desde 2022. Adicionalmente, o segmento industrial seguiu pressionado pela desaceleração siderúrgica na nossa área de concessão. No slide 6, entramos aqui nos indicadores de qualidade. Então, a gente começa por DEC e FEC, que encerraram o trimestre dentro dos limites regulatórios, mesmo com maior volume de atendimentos emergenciais. Apesar do maior volume, o tempo médio de atendimento emergencial atingiu um novo piso histórico, 538 minutos nos últimos 12 meses, uma redução de 62% em relação a 2022 e 37,5% em relação ao primeiro TRI de 25. As interrupções acima de 24 horas recuaram para 3,9%, uma queda de mais de 14 pontos percentuais desde 22 e de 6 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano anterior. Esses números confirmam os ganhos estruturais de produtividade das equipes de campo conquistados desde 2022. Passando agora para o slide seguinte, 7, falando de combate às perdas, a evolução das perdas, falando da perda não técnica dos últimos 12 meses, recuou 7,1% na comparação anual, retomando a trajetória de queda após o efeito pontual comentado no último trimestre, no quarto TRI de 25, da pressão de temperatura no final de dezembro. O indicador de perdas não técnicas sobre a carga-fio voltou ao patamar do terceiro TRI de 25, em 22,9%. Na estratégia de combate às perdas, seguimos avançando nos pilares já conhecidos. O destaque aqui fica para 42 mil substituições de medidores realizadas no trimestre, o crescimento de 25% nas inspeções e o aumento de 38,9% nas normalizações. Falando agora no slide 8 sobre os investimentos na distribuidora, investimos 341 milhões no trimestre, um crescimento de 18,4%. A linha de manutenção avançou 10,4%, com foco em obras subterrâneas, corretivas e nas redes de baixa tensão. Já a linha de expansão cresceu 20,5%, refletindo obras com prazos regulados e novas ligações. E o plano de perdas recebeu 64 milhões, um crescimento de 25,5% no trimestre. Como já comunicamos, o plano de investimentos para os próximos 5 anos será de um CAPEX de 10 bilhões, cerca de 2 vezes o patamar dos últimos exercícios. Esse é o tamanho do compromisso assumido com a renovação, modernização e digitalização da rede. Entrando agora no slide 9, no resultado da distribuidora, o EBITDA ajustado foi de 247 milhões no TRI, uma queda de 47%, 47,5% na comparação anual, explicada basicamente por 3 fatores. O primeiro e o principal deles foi a compressão da margem bruta, com impacto de 134 milhões, uma queda de 14,5%, e esse efeito vem da combinação do mercado de energia menor, já comentado no slide 5, e com maior preço médio de compra de energia para suprir o montante de perdas não técnicas não reconhecidas na tarifa. E o segundo é o PMSO, com impacto de 92 milhões, e aqui vale contextualizar esse ponto, já que a companhia entende que atingiu ao final de 25 o nível recorrente da sua estrutura de custos. Na base sequencial, a PMSO já mostra uma desaceleração de crescimento e a expectativa é de acomodação dessas linhas nos próximos períodos. O aumento do headcount próprio, que ajuda a explicar esse movimento, está concentrado na equipe de campo, com 74% do total, alinhado ao novo ciclo de investimentos. E, por fim, a PCLD, que se manteve estável,
em 145 milhões e as contingências seguiram uma trajetória de melhora, recuando 4% para 65 milhões, reforçando os marcos atingidos ao longo de 2025. Agora, no slide seguinte, a gente fala do resultado da geração e da comercialização. O EBITDA aqui ajustado dessas operações em conjunto foi de 164 milhões no TRI, um crescimento de 45,3% na comparação anual, sustentado pelo maior volume comercializado e pela captura de margens em ambiente de maior volatilidade. O volume comercializado foi de 1.000 megawatts médio e portanto, um avanço de 40%. A margem bruta ajustada cresceu 42%, refletindo as margens atrativas em um ambiente de PLD 94% superior ao do ano passado. Então, portanto, o PLD, nesse trimestre, ele prejudicou o resultado da distribuição, mas aqui na geração e na comercialização ele contribuiu positivamente. Eu passo agora para o slide 11, onde a gente fala da estrutura de capital. A gente encerrou o trimestre com uma dívida líquida de 8,4 bilhões, acima dos 7,9 bi do quarto TRI, refletindo o ritmo de capex do período e também a sazonalidade típica de caixa de um primeiro trimestre. No quadro à direita, vemos o cronograma de amortização do principal da dívida não conversível. Encerramos o trimestre com 1,4 bi em caixa e uma curva de amortização bem distribuída ao longo dos próximos anos, alinhada à trajetória de geração de caixa pós-renovação da concessão. As maiores concentrações, como a gente pode ver aqui, elas estão a partir de 28 e após a realização do caixa das novas condições do contrato de concessão, especialmente no que diz respeito às perdas não técnicas e inadimplência nas áreas de severa restrição operacional. E nesse momento, estamos nos preparando para a revisão tarifária periódica de 2027, que acontece em março, processo que definirá a base regulatória do próximo ciclo. Quanto à composição da nossa dívida, já considerando aqui o efeito pro forma do aumento de capital, que eu vou falar em seguida, e também da conversão da dívida, a gente observa aqui que 56% da nossa dívida ela está atrelada ao IPCA, a um custo extremamente competitivo, IPCA mais 4,20. A gente tem uma parcela de 23% atrelada ao CDI, também é um custo muito competitivo, e 20% dela atrelada à moeda estrangeira, ao dólar, um custo também competitivo de dólar mais 3,5. Eu passo agora para o último slide aqui, para falar de um tema bastante relevante aqui, que a gente anunciou ontem, em conjunto com o resultado, né, ao mercado. A gente anunciou o início aí do processo de aumento de capital, que ele só foi possível com a assinatura do contrato ocorrida na semana passada, né, o contrato de renovação da concessão. E aqui detalhar as medidas de capitalização foram destravadas com essa assinatura. Então, com a renovação, avançamos nesse aumento de capital e também na conversão da dívida, conforme previsto no plano de recuperação judicial. No quadro à esquerda, as condições da operação, o aumento de capital privado com direito de preferência garantido aos atuais acionistas de até 1,5 bi e com um mínimo de 1 bilhão. Então, vai ser um aumento entre 1 bi e meio. O preço de emissão é de R$ 6,29 por ação. Os subscritores, no direito de preferência, receberão 2 bônus de vantagem adicional para cada ação subscrita, com valor de exercício de 1 centavo por bônus, sujeitos a um lock-up de 30 meses com 5 janelas de liberação. Então, estamos falando de comprar uma ação a R$ 6,29 e receber 2 bônus a 1 centavo, que equivale a um preço de subscrição de R$ 2,10. No quadro à direita, cronograma previsto, a renovação da concessão ela ocorreu na semana passada, a aprovação do aumento de capital ocorreu ontem, em reunião de conselho, dia 14 de maio, e dessa forma a data de corte para deter o direito de preferência será 19 de maio. O período para negociação e exercício do direito de preferência vai de 20 de maio a 18 de junho,
seguido pela rodada de sobras e pela homologação do aumento de capital pelo nosso Conselho de Administração. Em até 90 dias da renovação, esperamos completar as demais etapas, que incluem a conversão da dívida após o aumento de capital concluído. Ao final desse processo, a dívida líquida pro forma consolidada poderá chegar a aproximadamente 5,2 bi e uma redução relevante na alavancagem da companhia, que abre espaço para a execução do novo ciclo de investimentos. Com isso, encerro minha apresentação. Passo a palavra ao moderador para iniciarmos a sessão de Q&A. Moderador, pode prosseguir. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, utilize o chat através do recurso Q&A localizado na parte inferior da tela. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar sua pergunta pelo chat através do recurso Q&A, localizado na parte inferior da tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Campos. Ele diz: no novo contrato, destaca-se o desafio da Light com as áreas de risco. O que isso gera de benefício em comparação com o último contrato? Bom dia, Luiz. Como já sabido, o novo contrato, ele, após um período de mais de 3 anos de negociação, esse novo contrato traz, obviamente, um tratamento específico, né, que é muito caro para a área de concessão da Light, que é o tratamento das áreas de risco e também o reconhecimento anual dos investimentos. Então, com essas bases que ainda estão sendo discutidas junto ao órgão regulador, o novo contrato ele traz especificidades que é, são muito caras ao contrato da Light, tá? Então, isso em comparação ao último contrato, eu destacaria assim, em síntese, o tratamento de áreas de risco e também do investimento anual são dois pontos importantes em comparação ao último contrato. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar sua pergunta pelo chat através do recurso Q&A localizado na parte inferior da tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar sua pergunta pelo chat através do recurso Q&A localizado na parte inferior da tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Peixinho. Ele diz: quem serão os acionistas âncoras que farão o aporte de 1,5 bilhão de reais? Bom, Ricardo, obrigado pela pergunta.
Bom, em relação ao aumento de capital, o que a gente pode falar nesse momento, né, que a gente está iniciando aqui o processo, é que a gente está muito confiante no êxito aqui desse aumento de capital, né? Assim, nesse momento aqui, nomear os acionistas, acho precipitado, mas assim, todas as indicações que a gente está tendo, tanto dos acionistas de referência, né, da companhia e também de outros acionistas da base que têm nos procurado, são de, de confiança e a gente estão comprometidos com o aumento de capital. Então, como eu disse, é um aumento que ele precisa ser de pelo menos 1 bilhão, que é o que está previsto no plano de recuperação judicial, mas a companhia vai fazer todos os esforços para atingir 1,5 bilhão, e a gente está muito confiante que vai conseguir, vai ter êxito nesse aumento. Então, a gente vai ter começa agora o processo, como eu disse, ele vai, a partir do dia 20 agora de maio, começa o período, a gente vai ter 30 dias, e ao final desse período a gente já vai ter uma visão de quanto foi esse volume, né, e eventualmente abrir para subscrição das sobras, tá? Mas aqui seguimos bastante confiantes aí no êxito desse aumento. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar a sua pergunta pelo chat através do recurso Q&A localizado na parte inferior da tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta utilizar a ferramenta localizada na parte inferior da tela, chamada Q&A, e escrever a sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Rosa. Ele diz: Olá, boa tarde. Após a oferta que foi recentemente aprovada, a Light planeja se realavancar para cumprir com o plano de 10 bilhões em investimentos? O novo contrato garante os incentivos econômicos para tal? Bom, Vitor, obrigado pela pergunta. Em relação ao plano de CapEx, né, para os próximos anos, sim, a estratégia é a gente acessar o mercado de crédito, né, poder realavancar a companhia, e isso vai acontecer, na nossa visão, à medida que a gente siga nesse plano, né? A gente já teve aí um evento, um marco extremamente importante, que foi a assinatura da renovação na semana passada. A gente inicia agora o aumento de capital e logo em seguida a saída da recuperação judicial, né? A gente mira que tudo isso vai acontecer até meados do segundo semestre, e conforme isso for acontecendo, a gente vai tendo um de-risk da companhia, e, e a companhia de fato ficou um período aí, naturalmente, sem acessar o mercado de crédito. A gente já está retomando esse acesso, e a cada passo desse cumprido, o acesso ao mercado a crédito a gente vai estar retomando esse acesso e vai poder acessar o mercado para financiar o CapEx. Sem dúvida, a revisão, você pergunta, o novo contrato, né, ele vai possibilitar isso, sem dúvida, e a gente vai ter um marco muito importante, que vai ser a revisão tarifária em março do ano que vem, que já vai ser feita no âmbito desse novo contrato, e a gente acredita que vai ser aí o último passo aí desses que eu comentei, para confirmar aí o turnaround da companhia, e a gente entrar no novo ciclo. Tá bom? Espero ter respondido. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar a sua pergunta pelo chat através do recurso Q&A localizado na parte inferior da tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A conferência da Light está encerrada. Em nome da Light, gostaria de agradecer a participação de todos e reforçar que o time de relações com investidores está sempre à disposição para atendê-los. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.